Salmo 25, eu vou ler na minha versão NVI, você pode acompanhar na tela, que é a Almeida Revista. O texto diz assim, Salmo 25, 19: Vê como aumentaram os meus inimigos, e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em Ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Amém? Quando nós olhamos os salmos, esse salmo, não sei se na tua Bíblia fala ali em cima de quem que ele é. Quem escreveu esse salmo? A tua Bíblia tem escrito aí? Davi. Salmo de Davi. A gente, observando os salmos, principalmente os de Davi, de vez em quando você vai encontrar essa palavra inimigos. Olha o que esse homem está falando no verso 19. Vê como aumentaram os meus inimigos e a fúria que eles têm para me odiar. Inimigos. Todos nós temos os nossos inimigos. Todos nós enfrentamos inimigos. E com Davi não foi diferente. E quando a gente olha os salmos, como eu citei, pelo menos dos salmos de Davi, pelo menos uns 30, até mais, ele vai falar dos inimigos. E ele é bem direto, bem escrachado. Senhor, quebra o queixo dos meus inimigos. Senhor, me ajuda contra os meus inimigos. Socorra-me, Senhor, por que tem aumentado tanto? É assim. A vida é assim, inimigos se levantarão. Inimigos se levantam para te fazer feliz? Inimigos te levantam para melhorar a sua vida no sentido de que eles vão ser uma plataforma, que eles vão te favorecer? Inimigos se levantam com uma intenção: te destruir. Sim ou não? Deixa eu perguntar para vocês, dos inimigos de Davi, qual vocês se lembram ser o mais famoso? Golias. Vamos começar então falando de Golias. Lá em 1 Samuel 17, está essa clássica história, todo mundo se lembra, Davi e Golias. O verso de número 32 é fantástico, porque o povo está apavorado, os soldados de Israel não sabem o que fazer, já são 40 dias que aquele gigante filisteu está bradando em alta voz, não tem um homem aí para vir guerrear comigo, e naquele desafio todo, chega o Davizinho, quase como um motoboy, vai levar comida para os seus irmãos, ele ouve aquilo e manda um recado para Saul. O recado é: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. E nós conhecemos todo o enredo. Vamos fazer uma análise desse inimigo? Esse inimigo de Davi chamado Golias é um filisteu guerreiro famoso. Pela sua imponência, assustava todo mundo. Quase 3 metros de altura, 2,90 metros e pouquinho. O homem, se não bastasse a sua força e a sua altura, estava muito bem preparado. Naquele tempo, não era todo mundo que tinha espada, escudo, uma armadura. Se você voltar uns capítulos antes, você vai perceber que no meio do povo de Israel, tinha um momento que só tinha 2 pessoas que tinham espada e escudo e armadura, que era o rei e o filho dele, Jonatas. Rei Saul e Jonatas. Não era uma coisa tão comum assim nesse momento. E lá está agora um guerreiro de quase 3 metros de altura, couraça de bronze, escudo de bronze, capacete de bronze, caneleiras de bronze, tudo assustava. Só a ponta da sua lança, a Bíblia diz, pesava mais de 7 quilos. Os homens olhavam, ele, imponente, gritando, se assustavam. Observa a ação desse inimigo. Observa. É um inimigo, ele é barulhento. Ele xinga, ele ofende, claro, 40 dias aqueles caras se acovardando, ele se prevaleceu disso e se impunha cada vez mais. É inimigo de Davi também.
É um inimigo que não é um inimigo de dentro, é um inimigo de fora, é o inimigo do povo adversário. Ou seja, um cara daquele tamanho, filisteu, bradando, é muito fácil de identificar inimigo. E Davi então vai, pega lá as pedrinhas, vai para cima dele, ele nem conhece Davi, mas já começa a ofender a Davi, e nós sabemos o resultado disso. O texto vai dizer que Davi enfrenta e com uma pedrada derruba aquele gigante, corta a cabeça dele, e Israel vai para a guerra e mata o resto dos filisteus que ficaram com muito medo. Olha o quadro então que está desenhado. Nós temos um inimigo muito claro, muito evidente, a duração dessa batalha, minutos, né? Quem sabe ali da guerra, algumas horas, enfim, está resolvido. Como que Davi venceu esse inimigo? O texto é bem claro. Davi ele venceu esse inimigo com coragem, ousadia, confiança em Deus, porque ele sabia quem era o seu Deus e o que Deus poderia fazer por ele e pelo seu povo. Ele venceu, quem sabe, os olhares de desconfiança do soldado de Israel, do próprio rei. Você vai guerrear contra ele? Se posicionou, não, rei. Escute o que eu vou te dizer, já passei por os meus perrengues também, eu estava lá cuidando das ovelhas e veio um leão, veio um urso, eu matei e, olha só, a compreensão de que Deus agia na vida dele. E não será diferente com esse incircunciso filisteu. Incircunciso filisteu mostra também que Davi sabia quem ele era, ou seja, se é incircunciso, não está na aliança de Abraão, ou seja, eu sei que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, ele serve um Deus falso, vou para dentro e vou destruir. Está resolvido. Muitas vezes, escute isso, muitas vezes você vai encontrar inimigos igual Golias. É claro, é evidente, ele não esconde de ninguém que ele te odeia, que ele quer te destruir. Te xinga, te ofende, te desafia. O que você precisa fazer? Você precisa se posicionar. Você não pode se acovardar como ficaram os soldados ali. Vai para dentro, na direção de Deus, na confiança de Deus, ora, jejua, vai para o desafio. Deus vai dar a vitória. Amém ou não amém? Já identificou os Golias da sua vida? Interessante que nesse período, quem era Davi nesse período? Nesse período, Davi, ele já é, sim, ungido como rei. Se você observar no capítulo anterior, o Samuel vai lá na casa de Jessé, unge Davi. Quem sabe que Davi é ungido para ser rei? Davi, seu pai, seus irmãos, a casa dele, sabia. Os soldados, ninguém sabe. Ninguém sabe quem é Davi. Naquele tempo, o texto é bem claro, era pastorzinho de ovelha, cuidador de ovelha, gente discriminada, gente que vive fedendo ovelha, gente que não participa das festas importantes da sociedade. Esse era Davi. Mas um Davi que conhecia Deus, um Davi que sabia do cuidado de Deus por aqueles que eram seus servos, e tanto que ele tem uma fé diferenciada dos outros soldados que estavam na batalha. Esse é Davi. Ele vence Golias e, claro, essa vitória lhe trouxe algumas consequências positivas, como, por exemplo, ele recebeu uma fama imediata. Todos os lugares ouviram falar que um menino desconhecido lá de Belém matou o gigante que estava desafiando o povo. O nome dele é Davi, e Davi fica famoso, Davi fica conhecido. É beneficiado porque havia uma promessa que entraria para a família do rei, com possibilidade de se tornar um rei também. Imagine, vai ser um príncipe, tem possibilidade. Não teria os impostos pagos, ou seja, tinha alguns benefícios. Mas o principal fator que aconteceu é, ele ganhou notoriedade de toda a nação de Israel, e o mais importante, todos viram que Deus era com ele. Quando surge os Golias, e você se posiciona com coragem, ousadia e confiança no Senhor, pode ter certeza, Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, as pessoas ouvirão o que aconteceu na sua vida e o nome do Senhor é glorificado. Mas nós temos um outro famoso e grande inimigo de Davi. Quem foi? Saul. Alguém falou Saul. Quem é Saul? Saul é o rei.
Saul é o rei de Israel. Tá, mas inimigo de Davi? Ele se torna inimigo de Davi. O texto diz que eles então ficam alguns dias de batalha e quando vão voltando para a cidade, os cânticos de festa, de celebração, o exército vencedor está chegando e vamos fazer uma festa, mas tem uma cantoria diferente aí. E as mulheres, né? Olha só, já naquele tempo, 3.000 anos atrás, os homens querendo impressionar as mulheres, né, pela sua fama, pelo seu porte, pelas suas conquistas, 3.000 anos atrás. E daí, um homem inseguro, ele ouve uma cantoria dizendo assim: Saul, o rei, matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Pronto. A Bíblia vai nos dizer, olha só, que Saul ficou muito irritado com esse refrão, porque atribuíram a Davi 10 milhares. Ele questionou e ele fez uma pergunta: o que falta então agora, se não lhe darem o reino? No mesmo capítulo, que é 1 Samuel 18, verso 28, diz assim: quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, que a sua filha Mical amava Davi, temeu Davi ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. E o capítulo seguinte, já no primeiro verso, diz assim: Saul falou ao seu filho Jonatas e a todos os conselheiros sobre a intenção de matar Davi. Que inimigo é esse? Não é inimigo de fora, é um inimigo de dentro, dentro do povo de Israel. É um inimigo que está perto. É um inimigo que é o atual rei, que já vinha numa crise espiritual, porque o profeta Samuel havia falado para ele: por ter desobedecido, não mais haverá continuidade na tua linhagem, no reinado, já estava avisado. Então ele estava brabo, desconfiado de tudo e de todos ao seu redor. E de repente uma cena dessa acontece. Opa! Só que é interessante, né? Porque Davi faz um favor para Saul. Davi mata Golias, que é o grande problema de Saul e do exército. O rei não tinha nem se manifestado para lutar, estava com um pepino na mão, chega agora. Davi resolve no início. Nossa, obrigado, maravilhoso. Se você observar, antes deles voltarem para a cidade e Saul ouvir aquele cântico, houve ainda alguns outros ataques aos filisteus. E sabe o que aconteceu nesses ataques? A Bíblia diz assim: Saul coloca Davi, um menino que não era ninguém, porque matou Golias, como chefe de tropas. Vem cá, cara, tu é o cara. Coordena esse grupo aqui, estamos juntos e tal e tal. Mas daí, quando ele percebe que é uma ameaça, algo de dentro começa a lhe consumir. A inveja o cega. E daí ele começa a agir sutilmente, porque no início não dá para identificar, tá na mesa junto, está comendo junto, e o texto diz que tem um dia lá que Davi está tocando a sua harpa, de repente vem uma lança na direção dele, só dá tempo dele desviar. O próprio Saul querendo matá-lo. Talvez a cabeça de Davi estava confusa naquele momento, porque o camarada estava batendo nas minhas costas, me elogiando, prometeu a filha dele para me casar, e agora o cara tenta me matar. Ok, deve ser os demônios. Mas passa mais um pouquinho, a Merabe, que era a filha de Saul, que estava prometida em casamento a quem matasse Golias, é entregue para um outro homem. Davi começa a desconfiar. Mas daí Saul, para dar uma camuflada, né, descobre então que a Mical está gostando de Davi, casa com a Mical. E fica ali, até que chega um momento onde ele não consegue mais esconder. E o texto que nós lemos diz: abertamente ele falou para o filho Jonatas e para os da sua casa: vou matar Davi. Ok, se nós temos Golias, um inimigo escrachado, evidente, dura algumas horas o confronto, está resolvido. Agora nós temos um cenário diferente. Nós temos alguém que pertence ao povo de Israel, não é tão evidente assim no início, depois ele se torna um perseguidor de Davi.
esse inimigo é um inimigo muito mais complexo. É um inimigo astuto. É um inimigo que começa a tentar comprometer a reputação de Davi. Começa a querer jogar o povo contra Davi. Quem favorece Davi, ele vai, oprime, persegue, coloca na parede. E agora, ferrenhamente, ele está perseguindo Davi. Esse é um inimigo que dura quantos anos? Você sabe quantos anos, mais ou menos, Davi teve que fugir de Saul? Quantos anos, mais ou menos, Davi teve que se esconder de Saul? 1, 2, 3? Quem acha que foi em torno de 5 anos, levanta a mão. Quem acha que foi uns 8 anos, levanta a mão. Tem uns que não acham nada. 10 anos. Quem acha que foi mais de 10 anos, levanta a mão. Em torno de 12 anos, mais ou menos. Vem comigo. Nós estamos falando de uma região desértica. 12 anos você fugindo. 12 anos sem você poder ir em Belém, sentar na mesa com a sua família. 12 anos com o coração apertado, porque a sua família podia ser perseguida e morta, se descobrissem alguma coisa, que você passou por lá, que eles te ajudaram. 12 anos não podendo assumir um casamento público e construir uma família normal com a Mical que lhe foi dada em casamento. 12 anos. 12 anos se escondendo em caverna. 12 anos na aridez daquele lugar. Tive algumas vezes lá. Você precisa caçar água para poder sobreviver. Por isso que várias vezes mostra que Davi se escondia no En-Gedi, porque lá tem fontes naturais. Sobrevivência. 12 anos de sobrevivência. Fugindo, sendo oprimido, chegando às vezes, escute isso, ter mais de 3.000 homens, num território que é isso aqui, 3.000 homens, caçando para matar. Foi assim que Saul oprimia, perseguia e tentava matar Davi. Talvez você já começou a identificar aí um Saul que está há anos te perseguindo, anos tentando prejudicar a tua reputação, anos tentando te matar, puxar teu tapete, anos. Agora, vamos lá. Será que Davi vence esse inimigo da mesma maneira que ele venceu Golias? Não, ele foi para cima, chamou para a batalha, disse que Deus era com ele e que ia acabar com tudo. Foi assim? Davi, ele não apenas identificou o seu inimigo, mas ele também identificou que a estratégia era diferente. Escute isso. Porque muitas vezes, por ter você vencido algumas batalhas lá atrás, contra Golias, você vai querer usar a mesma estratégia contra Saul. E não é desse jeito. Não é desse jeito. Tem batalhas que eu vou usar as minhas habilidades, como Davi era bom de funda, e Deus vai potenciar as minhas habilidades e o gigante vai cair. Agora, tem outros inimigos que você vai vencer, sabe como? No silêncio, na paciência, na perseverança, chorando na presença de Deus. Por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul. Estava ali, era ele pegar a espada e com um golpe acabar com ele. Não vou tocar no ungido do Senhor. Ungido do Senhor, mas o cara está fazendo um monte de coisa errada. O Senhor colocou no trono. O Senhor vai tirar. Mas Davi, você foi ungido rei. Você é o escolhido de Deus. Mata esse cara. Deus está no controle. Vida que segue. No tempo certo as coisas vão acontecer. Parece estranho, né? Que a gente vai vencer alguns dos nossos inimigos no silêncio, na paciência e na perseverança. Agora, quais as consequências desse período? As consequências da vida de Davi nesse período são algumas.
talvez a principal, amadurecimento. A adversidade, ela é tão pedagógica. Aqueles silêncios de caverna produziram tantos salmos bonitos para a gente. Angústia, tristeza de Davi gerou confiança que Deus estava no controle. Claro, Davi não ficou parado. Você vai perceber que homens iam se aproximando de Davi, muitos procurando ele na caverna de Adulão. E lá ele chegava, conversava, tratava, e foi também construindo um exército. Mas esperou o tempo de Deus. Quem era esse Davi que por 12 anos fugiu? Já era um cara famoso. É o famoso Davi que matou Golias, é o famoso que casou com uma das filhas do rei. Dizem que foi ungido para ser rei. Já era conhecido. Mas agora, Davi é um sobrevivente. É um sobrevivente. Muitas vezes na vida, escute isso, escute bem. A opressão dos teus inimigos parece que vão te colocar na posição de sobrevivência. Ou seja, aquilo que lhe foi prometido pelo próprio Deus, você parece não ver se concretizar. O trono havia sido prometido para Davi, ele havia sido ungido e nada aconteceu. 12 anos de espera. Mas como eu falei, Deus trabalha. Mesmo quando estão te oprimindo, Deus está trabalhando. Eu estou na caverna, Deus está trabalhando. Está doendo, estou chorando, estou cansado disso. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E no tempo certo, nós sabemos que a situação fica insustentável. Saul está num nível de perdição que consulta a feiticeira e ele morre depois em batalha. Davi é declarado rei de Judá primeiro, porque tinha um dos filhos de Saul, Isbosete, decide também, junto com Abner, lutar por parte do reino, mas dura alguns anos, em torno de 7 anos, e depois Davi é colocado, então, como rei de todo Israel. E daí, surge mais um inimigo. E se a gente achava que Golias era alguma coisa, ou que Saul foi muito ruim dentre os inimigos, surge um inimigo muito pior para Davi. Sabe quem é? É ele mesmo. É a natureza humana, caída e depravada. Muito pior que Davi, que Saul e Golias junto. Muito pior. A natureza humana latejando ali. E o texto vai dizer que, segundo Samuel, a partir do capítulo 11, um belo dia, ele está em casa. O exército foi para a batalha, mas é uma batalha controlável, possível de administrar. Ficou em casa, relaxando. E o texto diz que, uma tarde, ele levantou-se da cama e foi passear no palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era. E disseram, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxesse, se deitou com ela, que havia acabado de sair da sua purificação da menstruação. Depois voltou para casa. E a mulher engravidou. E mandou um recado para Davi dizendo, estou grávida. Um belo dia, está lá, sem fazer nada. Sai para o terraço, chamado Tinder, dá uma espiada para cá, uma espiada para lá. Oh. A Bíblia nos alertando, já 3.000 anos atrás, que quedas começam com olhares. E tem gente em 2021 que não entendeu isso. Esse inimigo é um inimigo silencioso. Esse inimigo não vai, como Golias, agir por horas ou dias, ou como Saul por anos. Esse inimigo atua a vida toda. Do início
ao fim, vai estar ali. É você não vigiar, ele te derruba. Inimigo silencioso, sutil, quieto, sabe a hora de se manifestar. Nós estamos falando, eu lembro você, nós estamos falando de Davi, homem segundo o coração de Deus. Estou falando de Davi, que escreveu o Salmo 23, estou falando de Davi que, como mencionamos, matou Golias, dizendo, vou para cima dele no poder do meu Deus. Estou falando de Davi, que nas cavernas, fugindo de Saul, escreveu salmos lindos. Estou falando de Davi, conhecia o Senhor, tinha experiência com o Senhor, mas baixou a guarda. Em certo momento esqueceu dos princípios do Senhor. Pecou. Adultério com a mulher de um dos seus guerreiros. E claro, o pecado é um abismo que vai chamando outro abismo. O cara pecou, geralmente ele vai pecar para tentar esconder que pecou. E com Davi é a mesma coisa. Quando ele ouve a notícia que está grávida, claro, ou seja, já passou alguns dias ali, a mulher percebeu, não desceu, então, bem provável que eu estou grávida, Davi vai resolver. Chama Urias e manda Urias vir para casa. Cara, que bom, você tem sido um cara tão bom, fiel, guerreiro, vai para casa descansar um pouco. Imagine, a mulher aparece grávida e o marido não está, vai dar B.O. Né? É simples resolver, chamo ele. Urias vem, não vai para casa. No outro dia de manhã está lá, Davi vai, vamos descer e descansar em casa, cara. Como que eu posso descansar se os meus irmãos estão dando sangue em batalha? Não vou. Vou dar um jeitinho. Vem cá, vamos jantar comigo, uma festinha aqui. E Davi já tinha dado ordem para o servo que ia servir, taca-lhe do vinho mais poderoso nesse cara. Bêbado. Sai da casa, do palácio de Davi bêbado. Vai para tua casa. Fica na porta. No outro dia, não foi? Não posso ir. Urias bêbado, mais íntegro que o Davi. Tá bom. Leva essa carta aqui para Joabe. E na carta estava escrito: coloca Urias aonde a guerra é mais renhida, para que ele morra. Arquiteta a morte de Urias. Adultério já é terrível. Agora, para encobrir, ele comete um assassinato. Davi não soube lidar com esse inimigo. Cedeu à tentação, à natureza humana. Agora, observe a diferença entre os outros inimigos. Não é um Golias bradando, vou te matar. Não é um Saul dando tapinha na costa, mas dizendo para os soldados, vamos armar para cima dele. Esse inimigo age aqui, dizendo, você vai se dar bem. Que mulherão, só pegar. Que homem maravilhoso, só pegar. Cara, teu patrão nunca vai sentir falta desse dinheiro. Só passar a mão. É só compartilhar isso no WhatsApp. Se é mentira, se é verdade, não interessa. É só falar um pouquinho mal. Danada. Quem vai ver essas publicações, o problema é deles. O importante é que você vai ganhar muitos likes se colocar uma foto assim. E vai agindo. E vai. Sutil. Apresentando um prato maravilhoso. Mas o pecado. Parece mel, mas o gosto é fel. Morte. Quem era Davi nesse momento? Davi nesse momento, nada mais, nada menos que
o rei de todo Israel. Como diz o ditado das ambições atuais: famoso, poderoso, rico e bonito. Tudo que alguém quer, Davi é. E foi esse o momento da sua queda. Muito parecido com outros personagens da Bíblia. Gideão. Você lembra de Gideão? No momento de batalha, dependência total do Senhor. Mas depois que vence os inimigos, se esquece de Deus. Constrói lá um colete sacerdotal. Começa a fazer o que não deve. Destrói a sua vida. Pois é, e aqui o grande rei Davi caiu para esse inimigo, a sua velha natureza humana. E as consequências? Não dá nada, dá nada. Certo dia o tempo passa alguns meses, né? E na porta lá bate Natã. Geralmente os profetas eram convidados, né? Mas aquele dia Natã chegou admitido porque ele estava muito bravo. Rei, eu estou indignado com algo que aconteceu em Israel, eu preciso te comunicar. Claro, fala. Puxa, você acredita que um cara rico, um cara que tinha vários gados, vários rebanhos, ele recebeu alguns convidados, e você acredita que ele teve a ousadia de, para servir os convidados, matou a única ovelhinha, a única cabritinha ali do seu vizinho, que ele até dormia junto com ela, com a família, chamava pelo nome, a única. Quando Davi ouve isso, o texto diz que ele fica tão indignado, ele esbraveja: esse homem tem que morrer. É você, esse homem. É você, esse homem. A ficha cai. E Davi sempre foi muito quebrantado. Quando é confrontado, não nega, não tenta disfarçar. Eu pequei. Leia o Salmo 51, você vai ficar apaixonado pela sinceridade de Davi. Só que há uma lei, chamada lei da semeadura. O que o homem semear, se ele vai colher. É por isso que não se brinca com o pecado. Não se brinca com o pecado. A palavra de Deus é muito dura. 2 Samuel 12:9. Por que você desprezou a palavra do Senhor? Disse Natã. Por que você fez o que o Senhor reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, Davi, ouça o que Deus está dizendo. Olha o que você atraiu para a sua vida. A espada nunca se afastará da sua casa. Você me desprezou, tomou a mulher de Urias para ser a sua mulher, e assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Você conhece os próximos passos da trama. Davi, ele perde a autoridade dentro da sua casa. Ele perde a moral dentro da sua casa. Lá fora recebe aplausos, é o nosso rei, é o cara que matou Golias, já desbravou muita coisa, já destruiu muitas vezes os filisteus. Esse é Davi, mas dentro de casa não tem moral, não tem autoridade sobre os filhos. E quando um dos seus filhos, porque agora ele já tem muitos, né? Aminon começa a se encantar pela meia-irmã, abusa, estupra ela, Davi não faz nada. O texto diz que ele fica muito bravo, mas não chama Aminon para conversa, não repreende, não pune, não faz nada. Absalão, que era irmão de pai e mãe dessa menina, Tamar, Absalão fica remoendo aquilo. Por um dia, 2 dias, não. A ira vai crescendo, Davi não faz nada, Passa 2 anos. Absalão organiza uma festa e mata Aminon.
A noite de prazer não foi tão boa com a Betseba? Pois é. Ele já tinha perdido o filho do adultério, agora ele tem um filho morto, um filho assassino, uma filha estuprada. E se não bastasse, ele não faz nada também com Absalão, que matou o irmão. Absalão estava desejoso por uma conversa com o pai, nada. Ele foge, fica um tempo fora, quando volta, Davi não faz nada, e ele tem no coração sementes de vingança contra o próprio pai. Se posiciona na porta da cidade, começa a fazer a cabeça de todo mundo. Antes que Davi se toque, ele já está com o povo na mão. Se levanta contra o próprio pai para usurpar o trono. E o pai, para sobreviver, tem que sair do palácio de Jerusalém como um cão que vai com o rabinho entre as pernas e foge. Davi adulterou. Absalão estupra 10 concubinas de Davi na frente de todo o povo. O tempo passa, os exércitos se encontram, Absalão morre. E só agora Davi vai começar a chorar o leite derramado. Não adianta mais. O caos está instalado. A espada não se afastou da casa de Davi. E depois lá na frente, você vai ver isso se repetir entre Salomão e Adonias. O que a Bíblia ela está nos mostrando? E aqui já caminhamos para o final. A Bíblia ela deixa algumas coisas claras. Primeira coisa que a Bíblia está deixando bem clara: nem sempre os momentos adversos trazem os piores inimigos. Nem sempre os momentos adversos trazem os piores inimigos. O inimigo que derrubou Davi, quando estava tudo bem. A economia está bem, o meu palácio está bem, o meu povo está bem, eu sou o rei, eu comando tudo, o exército é forte, posso até descansar. Baixou a guarda. E a guarda que ele baixou não foi só a guarda dos olhos, mas a guarda do coração. A ligação que ele tinha com Deus. É aquele negócio, né? Pô, mas eu já tive as minhas experiências com Deus, eu nem preciso mais acordar de madrugada para orar. Ah, eu já jejuei tanto na vida, né? Não preciso mais fazer isso, deixar para os mais jovens, né? Os mais jovens. E é por isso que tem tanto senhor e senhora de cabelo branco, caindo em adultério, roubando na empresa, preso na pornografia, mentindo para a família. É por isso que tem tanta gente da terceira idade dando um péssimo testemunho. Baixou a guarda. É assustador. Nunca vou falar nomes aqui, mas é assustador a quantidade de obreiros que nós temos no nosso estado. Obreiros de cabelo branco que chegam nos gabinetes, quase sem fé, uma vida prática, espiritualmente falando, ridícula. Baixaram a guarda. Ei, o inimigo que pode de fato nos destruir é do início ao fim da vida. Não brinca em momento nenhum. E claro, a palavra está nos deixando muito explícito aqui. Mais letal é o ataque que vem de dentro do que os ataques de fora. Escute isso. Escute bem isso. Golias vão se levantar, mas os Golias se levantam, Deus te protege, te guarda, te livra deles. Os Saús vão se levantar, e se você perseverar no Senhor, o Senhor te guarda, te protege, te esconde no tempo certo, te honra. Mas uma coisa Deus não vai fazer.
Deus não vai te controlar como um robozinho. Deus não vai te controlar como uma marionete. As guerras que você tem aqui, você precisa vencer todos os dias, estando em conexão com o Pai, com o nosso Deus, olhando para Cristo, que venceu todos os inimigos, inclusive as tentações. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Colossenses 3, 5 a 10, dizendo assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Faça morrer. Mate todos os dias, todos os dias. O que é essa natureza terrena? E Paulo deixa bem claro, na linguagem que o povo entendia e que a gente entende: a imoralidade sexual. Faça morrer isso. Como que eu faço morrer? Concupiscência dos olhos. Se você fica nutrindo, não vai matar. Você está fortalecendo e gerando vida. Faça morrer a impureza, os desejos maus, a ganância. Anota para depois você procurar a definição de ganância. Se a nossa geração não é uma geração gananciosa, sempre quer mais, nunca está contente com o que tem, quer mais. Paulo está dizendo aqui, faz parte da natureza humana caída. É o inimigo, sutilmente está aí. E ele vai dizer assim, ó, a ganância que é idolatria. Então, mas como a ganância é idolatria? Eu não vou adorar nenhuma estátua? Claro que não. A ganância, ela tem o propósito de promover você, o teu ego, aplausos para você, você se torna o seu Deus. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumava viver nelas. Ou seja, ele está escrevendo para a igreja, um povo que já se converteu, e ele fala, vocês praticavam isso no passado, mas olha só o que ele agora vai reafirmar. Mas agora, abandonem também essas coisas. Abandonem a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem decente no falar. Opa! O que Paulo parece que ele está querendo dizer aqui? Tinha algumas coisas lá que vocês praticavam. E parece que aquilo vocês identificaram que era inimigo sutil que estava aí. Mas, ei, eu estou ouvindo aí os murmúrios entre vocês e isso também é inimigo que destrói e mata. Como assim vocês estão alimentando ira um pelo outro? Indignação pelo outro, maldade, maledicência e linguagem indecente. Façam morrer isso também. E ele diz assim, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Tudo que nós precisamos para vencer todos os adversários, e principalmente o sutil adversário, que é a nossa natureza humana, as orientações estão aqui. O alerta está dado. Agora o caminho, eu e você, é quem vamos escolher. Pedro, ele vai dizer no capítulo 5, verso 8 da sua primeira carta: estejam alertas, vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe. Como? Permanecendo firme na fé.